Que bom continuarmos aqui agora então, para essa hora da mensagem. Sou muito grato a Deus por esta banda. Podem todos se assentar onde desejarem. Quero então convidar você para a leitura que faremos na sequência que temos adotado já há alguns meses, que estamos estudando o Evangelho, que eu chamei o Evangelho do poeta João. Porque a linguagem de João é uma linguagem muito poética. Como eu tenho dito, esse livro é muito teológico, no sentido de que ele não tem uma preocupação cronológica, mas uma preocupação temática. E ele desenvolve toda a sua temática sobre Jesus, e a maior parte do Evangelho se dá em Jerusalém, descrevendo tudo de uma maneira cheia de poesia. Hoje também é este caso aqui, como vamos ver. Vamos ler então, primeiramente, o texto bíblico. Eu uso a versão Nova Almeida atualizada, e hoje vamos nos ocupar dos primeiros 21 versículos. Na semana que vem, se Deus quiser, os versículos 22 até o 42. Então, logo depois daquela cura do cego de nascença, de todo aquele diálogo terrível dos líderes religiosos com Jesus, Jesus continuou falando e disse: em verdade, lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para esse, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Esta então é a frase em que Jesus se apresenta como a porta e também como o bom pastor. Verso 6 nos diz então que Jesus fez essa comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Então, Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor, continua Jesus. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou, repete Jesus, o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou.
tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Tendo Jesus, então, dito essas palavras, o evangelista biografa assim: por causa dessas palavras, houve nova divisão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio, enlouqueceu. Por que vocês ouvem o que ele diz? Outros diziam: esse modo de falar não é de endemoniado. Será que um demônio pode abrir os olhos aos cegos? Vamos acompanhar aqui alguns desses versículos para ficar bem clara a mensagem de Jesus neste capítulo 10, nos seus versos 1 a 21. Jesus faz uma comparação totalmente relacionada com a vida dos seus ouvintes. Naquela sociedade, as ovelhas eram o patrimônio principal das famílias. Era das ovelhas que as famílias tiravam o alimento direto e a segurança evidente com o leite, a carne e a lã. Bem como tiravam um sustento indireto, porque vendiam as ovelhas e, com o resultado, compravam aquilo que suas famílias necessitavam. Então, dormia com as ovelhas no curral e acordar sem elas, porque um ladrão entrou e levou, era uma tragédia. Se eu posso fazer uma comparação para os dias de hoje, é como ter um carro para trabalhar, na entrega, numa venda, no táxi, algo que o carro é um instrumento de trabalho. Você dormiu à noite, quando acordou para pegar o carro tinha sido levado. Essa é exatamente uma comparação para nos ajudar a importância das ovelhas para as famílias de Israel naquela época. E havia ladrões naquela época. Sempre houve ladrões. Talvez essa sim a ocupação mais antiga do ser humano. Então, havia quadrilhas, bandos que roubavam as ovelhas. Por esta razão, em muitas circunstâncias e situações, as ovelhas ficavam fechadas durante a noite, trancadas. Um muro de pedra era feito naquele campo e elas ficavam naquele cercado, muradas. E tinha um portão, que era aberto para a hora própria. O verso 2 nos lembra, então, que os pastores cuidavam das ovelhas e usavam o portão para entrar e sair. Este local em que ficava o portão era vigiado por um porteiro. E o porteiro deixava o pastor entrar. Seria hoje o segurança. Então, o portão tinha um segurança para permitir o acesso do pastor ou não. Quando o pastor chegava, o portão era aberto, ele entrava, chamava as ovelhas pelos seus nomes, elas o seguiam, ele saía para a vida, para o campo, para a pastagem. Depois, no momento propício, retornavam. O verso 5 nos mostra que há, portanto, um relacionamento entre o pastor e as suas ovelhas. Mas não há nenhum relacionamento com o ladrão. O verso 6 nos diz que os líderes religiosos, aqui a palavra é judeu, mas nesse contexto aqui, judeu não é o povo judeu, mas nesse contexto aqui, é a liderança que comandava o sistema religioso de Israel sob permissão do imperador. Eles não entenderam o que Jesus tinha falado. O que é isso? Falando o quê? Jesus, então,
passa a explicar que, na verdade, Jesus falava sobre eles. Antes, Jesus, no verso 7, deixa bem claro que essa imagem do pastor de ovelhas vem de Ezequiel, capítulo 34. Em Ezequiel 34, nós temos o retrato de como Deus pastoreia, e todo aquele que quer pastorear deve seguir este modelo. Mas aqueles pastores de Israel, ao tempo de Herodes e Pilatos, não seguiam esse modelo profético claramente estabelecido como a tarefa, a função, a missão, o mistério dos pastores. Então Jesus se apresenta como sendo o pastor de Ezequiel 34, o bom pastor. E diz o seguinte, no verso 8: os que vieram antes de mim, diz Jesus, ele não se refere aqui aos profetas, ele se refere aqui aos maus pastores, aos levitas de Israel, ao seu tempo, aos sacerdotes de Israel, à sua época. Eles eram maus pastores. Eles vieram antes de Jesus, o sistema já estava ali, e eles se punham diante do povo, fechando a possibilidade de essas pessoas entenderem que o Messias tinha chegado. Então Jesus, nos versos 9, 10, primeira parte, diz mais ou menos o seguinte. Lembrem, ele estava agora no templo. Logo no verso 22, vamos ver que era inverno. Ali pelo dia 14, 15 de dezembro, era um inverno, é forte o inverno nessa época, como nós todos sabemos, no hemisfério norte. Então Jesus está dizendo, olha, eu é que sou o bom pastor. Então, por obséquio, as pessoas reunidas ali no pátio do templo, parem de seguir esses líderes religiosos. Vocês imaginam o estupor, não é? Para de seguir o sumo sacerdote. Para de seguir os sacerdotes. Para de seguir os levitas, que controlavam todo o sistema religioso. Parem de segui-los. Eles não são pastores, eles são impostores. Sabe por quê? Eles roubam, matam e destroem. Se vocês querem ter vida, entrem pela porta. Jesus, então, se apresenta como sendo a porta. E no verso 10.b, nós temos um dos textos áureos da Bíblia. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Sabemos de cor esse versículo, João 10, 10b. Se você não sabe de cor, memorize. Esse é um versículo extraordinário, é de umas passagens cháveis de toda a Bíblia. Jesus diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Esse bom pastor, essa palavra bom, é kalos no grego, é muito mais do que belo. É bom, belo, excelente, insuperável, precioso, admirável, magnífico, único. Tudo numa só palavrinha, kalos, que bom não é suficiente para preencher todo o seu significado, belo também não é suficiente para alcançar toda a sua amplitude. Então Jesus explica como é que essa vida abundante é possível. Versos 11, 12 e 13, ele diz que é possível porque essa vida é dada a quem ama a Jesus, porque Jesus ama essas pessoas ao ponto de entregar a sua própria vida em favor delas. Os mercenários fugiam, os impostores arrancavam a pele e o pelo dos fiéis. Mas o bom pastor, muito diferentemente, ele não pega nada, ele dá tudo, inclusive a sua própria vida.
O bom pastor não é um mercenário. Recentemente, pensamos que essas coisas são antigas, mas tivemos o episódio do assassinato do presidente do Haiti, morto por mercenários, parece que a maioria de outro país, da Colômbia, contratados especificamente para essa finalidade. Nem sabiam quem era o presidente, nem nunca ouviram falar. Olha, vocês vão lá em tal lugar assim no Haiti, vão matar uma pessoa assim, assim. Quando dermos a ordem, você vai lá, executa. Não interessava quem era. Que eram mercenários, não tem nenhum relacionamento. Eles só querem matar, roubar e destruir. E o sistema religioso de Israel, na verdade, matava, roubava e destruía. E por isso o Messias veio, e tendo vindo o Messias, aqueles que eram os impostores, que não eram pastores, mas mercenários, queriam impedir que Jesus tivesse acesso. Vejamos a história anterior. Alguém pode ser contra a cura de um cego de nascença? Mas eles encontraram filigranas jurídicas, como esta foi feita no sábado, então não pode. E com essa desculpa, ou com outra desculpa, iam fechando o amor de Deus para que as pessoas não fossem alcançadas pela graça de Jesus. Os versos 14 e 15 nos falam do relacionamento que o pastor tem com as suas ovelhas. Jesus conhece as suas ovelhas pelos seus nomes. Mas ovelha tem nome? O seu gatinho tem nome? O seu cãozinho tem nome? Você vai saber se alguém tem uma pequena experiência de ter ovelhas, cada uma tem um nome. E Jesus, então, como esse pastor, chama essas ovelhas que somos nós pelo seu nome. Jesus sabe o meu nome. Porque o nome da gente representa aquilo que a gente é. Se a pessoa sabe o meu nome, ela me conhece. Eu tive uma experiência essa semana muito interessante. Estava num determinado lugar, de máscara, obviamente, e tinha uma moça que me cumprimentou. Ela estava sem máscara, estava se alimentando, eu estava chegando, e aí eu perguntei para ela como é que vão as coisas, aquela conversa normal, e disse assim: e os seus irmãos? Aí ela achou que eu não sabia quem era ela. Ela disse: eu sou fulana, filha da Beltrana. Aí eu disse o nome todo da mãe dela, os 4 nomes da mãe dela. Estou contando essa história só para mostrar que quando eu fiz aquilo, ela teve certeza que eu sabia quem era ela e que eu sabia quem era sua mãe. Porque ela teve dúvidas. Então o nome nos revela, o nome nos aproxima, o nome nos permite estar em comunicação. Tem umas experiências de pessoas que mandam e-mail, que mandam para milhões de pessoas, mas lá na cabecinha vem assim: Israel. Aí você acredita que está falando com você mesmo, é só uma máquina. Mas o fato de colocar meu nome lá, Israel, temos uma mensagem para você, eu acho que eu vou ver, porque não falou assim, ó você aí, falou Israel. A importância, portanto, do nome. Por isso que é importante a gente saber os nomes das pessoas. Então, está aqui uma tarefa para você hoje, mesmo à distância, você não sabe os nomes de todos que estão aqui. Então hoje você, quando acabar de longe, você vai perguntar: olá, seu nome eu não sei. Sem vergonha de não saber. Não sabe meu nome? Não sei, pergunte. Tem algumas aqui que eu não sei o nome. Eu vou perguntar. É a única maneira de eu saber é eu perguntando. E assim vamos criando relacionamentos. Quando Jesus diz que há uma ovelha ou há ovelhas que não estão nesse aprisco, Jesus está falando
de todos que não viviam em Israel, de todos que não eram judeus. Porque a visão das pessoas é que o Messias viria só para os judeus, só para os descendentes de Abraão. Lembram as discussões nos capítulos 8 e 9? Nós somos filhos de Abraão. Ou seja, o Messias é só para nós. Jesus diz, olha, ainda tem algumas ovelhas que não fazem parte ainda deste aprisco, eu vou buscá-las. Isso logo me remeteu aos capítulos 14, 15, 16 desse mesmo evangelho, vamos chegar lá se Deus quiser, em que ele fala que ora por nós. Jesus ora por nós no ano 2021. Jesus nos pastoreia, Ele é também o nosso bom pastor. E o verso 18 nos mostra que o amor de Jesus é livre, não foi obrigado pelo Pai, livre, foi do desejo dele, e pelo seu projeto de salvar e resgatar, de dar vida abundante, ele vai morrer. E ele se oferece livremente para morrer. Esse é um ponto de grande valor, porque às vezes a leitura do texto dá a entender que o Pai o obrigou a morrer. Jesus entrou nesse projeto de livre e espontânea vontade. Aqueles que o queriam matar, pegavam pedras para apedrejá-lo, depois conseguiram um esquema para assassiná-lo na cruz, imaginavam que eles estavam tirando Jesus de circulação. Mas Jesus deixa bem claro nesse texto, não sou eu que estou me oferecendo. Tanto é que não foi a imposição do Pai, que na experiência do Getsemane, ele ora, Pai, eu sei que nós combinamos que eu vou morrer na cruz, mas será que não tem outra alternativa? Se não houver trato feito, eu vou cumprir. O poder dos impostores era limitado. Eles podiam matar, mas não podiam dar a vida. Mas Jesus podia morrer e nos dar a vida, e o fez. O resultado dos versos 19 a 21 é que eles ficaram totalmente furiosos. Eu reescrevi esse texto numa paráfrase, vou apenas lê-la e tirar algumas lições para nós. Refletindo ainda sobre o episódio recente da cura do cego de nascença, Jesus disse ainda aos líderes religiosos, tenho algo ainda para lhes dizer. Vou fazer uma comparação. Vocês bem sabem que quem é ladrão e salteador não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula o muro por outro lugar. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. O guarda abre a porta quando ele chega. As ovelhas ouvem a sua voz, ele as chama por seus nomes e elas saem atrás dele. Como parecia que seus ouvintes não estavam entendendo, Jesus foi mais claro. O pastor leva todas as suas ovelhas para o pasto. Ele vai na frente e elas o seguem, porque conhecem bem a voz dele. Vocês sabem que elas não seguirão um estranho. Na verdade, vão fugir dele. Eles não vão seguir uma pessoa que não conhecem. Elas não vão seguir uma pessoa que não conhecem. Seus ouvintes não compreenderam o que Jesus estava querendo dizer com aquela comparação. Por isso Jesus explicou. Eu estou lhes dizendo o seguinte. Eu sou a porta por onde entram as ovelhas. As portas que têm se apresentado roubam e assaltam, mas as ovelhas não devem segui-las. Eu sou a porta. Quem entrar pela porta, que sou eu, estará em segurança, poderá entrar e sair e pastar tranquilamente. O ladrão quer somente roubar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida transbordante. Jesus continuou. Além de ser a porta, eu sou o próprio pastor, o bom pastor, porque ponho a minha vida em risco por causa das ovelhas. Não sou como um mercenário que não tem nenhum afeto pelas ovelhas. Por isso,
quando vê o lobo se aproximando, ele foge sem se importar. E o lobo vem e dispersa todas as ovelhas. Disse mais Jesus: eu sou o bom pastor, eu conheço pelo nome as minhas ovelhas e elas me conhecem. Eu me relaciono com as ovelhas como o Pai eterno se relaciona comigo. Ele me conhece e eu o conheço. Quanto às ovelhas, eu entrego a minha vida por elas. Quero que saibam que tenho outras ovelhas. Elas ainda não se encontram no meu aprisco. Preciso buscá-las. Quando eu falar, elas me ouvirão. Então haverá um único rebanho e um único pastor, que sou eu. O Pai eterno me ama e eu estou pronto para entregar a minha vida pelas ovelhas. Mas Ele me dará a minha vida de novo. Não são as pessoas que tiram a minha vida. Sou eu que, de livre e espontânea vontade, a ofereço. Sou livre para entregar minha vida para morrer e depois recuperá-la. Tudo o que eu faço é de comum acordo com o meu Pai eterno. Quando ele disse isso, os líderes religiosos se dividiram. Uns diziam: ele está com o demônio. Outros gritavam: ele ficou doido. Outros mostravam sua indignação, virando-se para o público que a tudo escutava, diziam: por que vocês ainda ouvem o que ele diz? Nem todos concordavam. Um deles afirmou: o endemoniado não fala desse modo. E o outro complementou: o demônio não faz um cego enxergar. Ditas essas palavras, eu quero fazer para mim e para você algumas aplicações. A primeira, durante a qual veremos um vídeo do grupo Prisma, é a seguinte: Jesus é a porta pela qual as pessoas encontram salvação. Jesus é a única porta. Por isso, no capítulo 14, verso 6, ele vai dizer que é o caminho, a verdade, a vida. Não há salvação no esforço, não há salvação na autocomiseração, não há salvação na ideologia. Salvação eterna só pode vir por quem é eterno, Jesus. A salvação, por ser eterna, nos dá completa paz. Que nos inspire essa música Busquem a Jesus, que vamos ver agora.